Não dá para esconder a nossa imensa alegria pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos reunidos nesse momento, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Somos gratos porque, em tempos de crise, o Senhor nos concede a oportunidade de nos reunirmos como igreja e estudar a sua santa palavra. Eu convido a todos os irmãos que estão em casa, que estão onde você estiver nesse momento, abra a sua Bíblia e vamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através da sua santa palavra. Nós vamos falar sobre a oração em tempos de crise. Para a maioria dos eruditos, o livro do profeta Abacuque foi escrito entre o ano 500 ou 625 a 587 a.C. No conteúdo desse livro nós encontramos o fato de que ele foi escrito no ano de 586 a.C., pois relata a invasão dos babilônios sobre o povo de Israel. Nós podemos conferir isso no capítulo 1 do livro de Abacuque, logo no versículo 4, quando nós encontramos o Senhor Deus dizendo que enviaria os babilônios sobre o seu povo. Israel, nesse momento, nesse período, vivia uma crise sem precedente, uma crise espiritual e moral. As reformas que foram feitas no período de Josias e sua influência piedosa morreram com ele. A injustiça social e a corrupção moral voltaram a predominar. Se você conferir na sua Bíblia, no capítulo 1, verso 4 do livro do profeta Abacuque, você vai encontrar um testemunho do profeta dizendo qual era a situação de injustiça, de calamidade, as piores coisas estavam acontecendo em Israel. O povo era cruel e corrupto, falsos deuses eram adorados de forma livre e a honra, a adoração a Jeová era pouco visível nessa época. Diante desse contexto de crise moral e espiritual, Deus levanta um homem chamado Abacuque. Para alguns escritores, Abacuque é conhecido como o homem ou o profeta que lutou com Deus. São Jerônimo deu-lhe o apelido de o lutador. Quando nós lemos o livro de Abacuque, nós descobrimos que o profeta, ele foi do mais profundo vale, à angústia e à exultação. Mas quando nós chegamos no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, nós encontramos uma oração, um cântico de louvor a Deus. O conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto para o desespero. E na oração de Abacuque, nos ensina que em tempos de crise, quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Deus ainda tem recurso quando somos encurralados pelas dificuldades. Quando precisamos olhar para o alto. No capítulo 2 do livro de Abacuque, no versículo 1, nós encontramos Abacuque falando para o Senhor, ou falando para si mesmo, melhor dizendo, eu ficarei no meu posto de sentinela
e tomarei posição sobre a muralha. Nós aprendemos coisas muito interessantes. No capítulo 1, verso 2, Abacuque começa a questionar a Deus. Por que eu clamo e tu não me ouves? Por que as dificuldades, as crises, elas só aumentam? Onde o Senhor está? É muito triste, eu imagino, para Deus, quando os líderes que Deus escolheu para guiar o povo, para cuidar da igreja, ao invés de olhar para o alto, fica reclamando sobre as circunstâncias. Abacuque estava nessa situação. E no versículo 2 ele diz, ficarei no meu posto de sentinela. Onde é que fica o sentinela? Ele diz, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Isso foi uma experiência muito bonita para Abacuque, porque enquanto ele estava olhando para as circunstâncias, enquanto ele estava olhando para as dificuldades, para a depravação do povo, ele estava questionando por que Deus não respondia. Mas quando ele tomou a sua posição, quando ele disse, assumirei o meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha. Outras traduções dizem assim, subirei na torre e vou ver o que Deus tem para falar comigo. Nesse momento, quando Abacuque subiu à torre, quando ele assumiu a posição de sentinela, ele ouviu Deus falar e ele falou com Deus. A palavra de Deus trouxe consolo e direção, e a oração encheu a alma de esperança e de alegria. Irmãos, podemos até estar tristes, até alguns podem estar desesperados, mas na experiência do profeta Abacuque, nós aprendemos que diante da crise, se olharmos para baixo, ficaremos desolados, ficaremos estarrecidos, contudo, se olharmos para o alto, encontraremos vitória. Eu acredito que Deus está falando conosco nesse momento, através da sua palavra, porque nós vivemos numa situação de crise. Existem pessoas que estão em pânico, estão preocupadas com o que vão comer, estão preocupadas com seus entes queridos, mas Deus nos convida a não olharmos apenas para as pessoas que estão ao nosso redor, e muito menos olhar para o futuro, quando vai acabar tudo isso? Não, vamos olhar para o alto, vamos ouvir Deus falar conosco e certamente teremos a vitória. Ao olhar para Deus, ele viu, ou melhor, ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação caminhando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo. E ao olhar ao seu redor, viu todo o sentimento, ou melhor, viu que todo o sistema estava prestes a desintegrar-se. Por isso que ele foi questionar o Senhor. Mas a oração feita por Abacuque em tempo de crise nos dá uma lição de como podemos transformar o desespero em um cântico de vitória. Então venha comigo, abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque e vamos aprender as 3 lições que tiramos quando oramos em tempo de crise. Primeiro, a oração em tempo de crise, ela produz uma confiança inabalável. O versículo 17 do capítulo 3 do livro de Abacuque diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. Ainda assim, me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha
salvação. Irmãos, nós aprendemos com esse texto que a nossa esperança não deve estar nas coisas. Não deve estar nas coisas, mas sim no provedor dessas coisas. O povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos. A maior parte do sustento do profeta provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura, bem como a criação de ovelhas, cabras e gado. Embora essas fontes possam, de alguma maneira, esgotar-se, o profeta vê que, em última instância, sua própria existência não depende delas, mas da fonte delas, de Deus. Eu quero dizer para todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, não é apenas vocês que são autônomos, algum irmão que tem seu emprego, que está preocupado. Existem muitos pastores, muitos obreiros, que têm seus compromissos financeiros, que dependem dos recursos, depende, assim como o profeta dependia dos figos, de outras coisas, depende exatamente daquela venda que você faz como autônomo de porta em porta. Depende da sua manutenção diária. Mas Deus quer que entendamos nesse tempo de crise que nossa existência não depende de dízimos e ofertas. A nossa existência depende dEle, depende do Senhor. E nós devemos ter essa confiança, nós devemos ter essa segurança. Talvez eu esteja falando com alguns irmãos que já perderam o emprego por causa dessa crise. Talvez eu esteja falando com alguém que está com o sistema nervoso extremamente abalado, porque não sabe como pagar suas dívidas, suas contas. Acredite, irmão, a nossa subsistência não depende apenas do que nós fazemos, depende do Deus que tem nos mantido até agora. E aí eu quero fazer dar um anúncio para todos os nossos irmãos. O Departamento de Assistência Social da Igreja, das Uniões Norte e Sul Brasileiras, junto com o Departamento de Assistência Social da Conferência Geral, já tem um plano para atender todos os nossos irmãos que estejam em situação de necessidades. Eu garanto, em nome de Jesus, que nenhum dos nossos irmãos, no Brasil e no mundo, irão passar por necessidade. Eles terão as suas necessidades básicas supridas, porque nós não dependemos das coisas, nós dependemos de Deus. E acredite, no celeiro de Deus existe mantimento, existe suprimento para todo o seu povo. A confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor. E ele só pôde descobrir isso, ele só pôde entender esse fato, depois que ele deixou de ficar murmurando, de ficar questionando a Deus, de ficar olhando para as dificuldades. Foi quando ele assumiu o posto de sentinela, foi quando ele subiu na torre, quando ele ouviu Deus falar, que o coração dele ficou vibrando de confiança, que ele se desmanchou em uma oração de gratidão, dizendo: eu não dependo de ovelhas, eu não dependo de azeitonas, eu não dependo de nada, eu dependo apenas de Deus, o Senhor. E podemos crer que, independente de como esteja as nossas despensas, existe um Deus poderoso que já proveu todo o recurso necessário
para sairmos dessa crise mais forte do que entramos. Porque nós encontramos nessas últimas palavras de Abacuque exatamente isso. Não era mais aquele homem deprimido, assustado, questionando Deus, não. Era um homem com uma confiança inabalável. A oração em tempo de crise, ela produz em nossa vida uma confiança inabalável. Naquele tempo, todo o poder do céu e na terra estava à disposição de Abacuque, de todo o seu povo naquela época, assim como está hoje. Acompanhe comigo o que está escrito na meditação Maranata, página 64. Nós temos um texto inspirado que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Esse texto também está no livro Profetas e Rei, ou Patriarcas e Profetas. A fé que fortaleceu Abacuque e todos os santos e justos naqueles dias de grande provação é a mesma que sustém o povo de Deus hoje. Louvado seja Deus por isso. A mesma fé que sustentou Abacuque e todos os santos no dia de grande provação é a mesma que sustenta o povo de Deus hoje. Nas horas mais escuras, sobre as mais proibitivas circunstâncias, o crente cristão pode suster sua alma sobre a fonte de toda luz e poder. Dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovadas. Em tempo de crise, quando você ora, quando você confia em Deus, quando buscamos ao Senhor, nossa fé pode ser renovada. No serviço de Deus, não precisa haver desalento, nem vacilação ou temor. Pode todos os brasileiros estar desesperados, preocupados, mas a igreja de Deus não pode estar temerosa, não pode estar com medo, não pode estar vacilante em tempo de crise. Tem que olhar para o alto, temos que olhar para o Senhor. Agora preste atenção na última parte do texto, está grifado: o Senhor fará mais que cumprir as mais altas expectativas dos que nele põem a sua confiança. Irmão, irmã, amigo que nos assiste pela primeira vez, quais são as tuas expectativas? Você espera que não falte alimento na sua despensa? A sua expectativa é que algum parente seu que está enfermo seja curado? Qual é a tua expectativa? A tua expectativa é de não perder o emprego? Acredite, o Senhor fará mais que cumprir as mais altas expectativas dos que põem nele a sua confiança. Ele lhes dará a sabedoria que suas múltiplas necessidades demandam. Sabedoria. Eu quero me deter um pouco nesse pensamento aqui. Existem muitas pessoas que nesse momento de crise estão passando dificuldade financeira. Não é porque não receberam as bênçãos de Deus. É porque receberam sim as bênçãos de Deus, mas foram irreverentes, foram disciplentes, não cuidaram das suas economias. Tem que ter sabedoria. Em tempo de crise, nós temos que orar, confiar em Deus, mas também temos que ter sabedoria, temos que planejar para enfrentarmos a crise. Então eu tenho um conselho para você. Talvez mesmo em meio a esse tempo de crise, com as economias bem escassas, você olhe para o seu celular e diga assim: eu quero trocar de celular. Não faça isso em nome de Jesus. Não é momento de trocar de celular, de trocar de computador, não é momento de trocar de carro, não é momento, porque essas coisas vão te prender mais a este mundo e às coisas. Se desapegue dessas coisas. Planeje a sua vida com os poucos recursos que você tem. E acredite, Deus vai suprir todas as suas necessidades.
Então, olhando para a oração de Abacuque, nós descobrimos que a oração em tempo de crise produz primeiro uma confiança inabalável. Mas eu falei no início que são 3 coisas maravilhosas que a oração em tempo de crise produz. E a segunda é uma alegria contagiante. É assim mesmo. Talvez você que está nos assistindo pela primeira vez pense assim, só crente mesmo para vir com essa história de que é possível ter alegria contagiante em crise. Amigo, irmão, sem Cristo não é possível ter alegria em momento algum da vida. Agora, quando colocamos a nossa confiança em Deus e temos o Senhor como nosso todo suficiente, nós podemos sim ter alegria em momento de crise. E quando oramos no momento de crise, nós temos essa alegria. Acompanhe comigo o versículo 18 do capítulo 3 de Abacuque, vai estar passando aí na tela. Diz assim, mesmo assim, outras traduções diz, ainda assim, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo em tempo de crise, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele não muda com as circunstâncias. O que muda, talvez, somos nós. Nós passamos a ver as coisas de forma diferente, porque nossa vida pode estar centralizada nas coisas e não no provedor dessas coisas. A alegria do profeta não é determinada pela presença das coisas boas, nem pela ausência das coisas ruins. Sua alegria está centrada na pessoa de Deus. Sua alegria não está na prosperidade nem na ausência de sofrimento. Sua alegria está em Deus. Percebem que esse Abacuque que está fazendo a oração é completamente diferente daquele conspirador que começa o livro? No versículo 2 do capítulo 1, fica questionando, cadê Deus? Por que tu não ouve? No capítulo 1, verso 12, ele fala assim, olha, mas tu é Deus de eternidade em eternidade, por que não faz nada? Agora, ele não tem mais nada disso. Ele subiu na presença de Deus, ele ouviu Deus falar com ele, e agora em sua oração, ele diz, mesmo assim, mesmo que falte tudo, eu tenho certeza que não vai faltar o meu Deus. Através dos séculos, muitos homens de Deus, em período de perseguição e sofrimento, acharam conforto e profunda alegria espiritual nas últimas palavras da oração de Abacuque. Parece contraditório mesmo. Em tempo de crise, você tem motivo para sorrir. Porém, isso só é possível pela satisfação e a entrega completa a Deus. Quando o apóstolo Paulo compreendeu e experimentou essa verdade, quando ele compreendeu e experimentou a verdade, que mesmo em tempo de crise, a oração traz essa alegria contagiante, ele pôde escrever um dos textos mais desafiadores que temos em tempo de crise. Acompanhe comigo, Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, na versão NVI. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver o quê? Viver contente em todas e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. A oração em tempo de crise, ela produz essa alegria contagiante. Quando o apóstolo Paulo estava no púlpito pregando para várias pessoas, fazendo o que ele mais gostava, ele estava alegre. Mas quando ele estava na masmorra, ele estava contente. Ele diz, olha, eu aprendi a viver contente. Em toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito
ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É a segunda coisa que a oração em tempo de crise produz, uma alegria contagiante. As pessoas perguntam para o cristão, e aí como é que está? É só bênção, irmão. E é bênção mesmo. É bênção porque nós temos o Senhor, nosso Deus, ao nosso lado, nos mantendo, nos sustentando e cuidando até mesmo dos nossos sonhos. Agora, a terceira e última coisa que a oração em tempo de crise produz, segundo a oração de Abacuque. Versículo 19. A oração em tempo de crise produz uma segurança suficiente. Olha o versículo 19. O Senhor é o soberano. O Senhor, o soberano, é a minha força. Quem se sente inseguro tendo o Senhor soberano como sua força? Ninguém. Ele é a minha força. Ele faz, diz o texto, faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Percebem que Abacuque começa o livro no vale, numa angústia, numa tristeza terrível, e ele termina no alto. Por quê? Porque a oração em tempo de crise, ela produz essa confiança toda suficiente. A alegria do profeta não é um sentimento romântico e infundado. Ele tem razões de sobra para alegrar-se. O fundamento da alegria dele é Deus. Ele está feliz porque o Senhor, o seu soberano, é a sua força. Abacuque, que começa o livro como uma pessoa deprimida e em dúvida quanto à retidão e à justiça de Deus, termina com confiança, alegria e segurança na provisão e no poder sustentador de Deus. O Senhor não somente tirou o profeta do vale da angústia, mas também o fez andar em lugares altos. É bonito, é poético as palavras que Abacuque usa. Ele fala que como a corça, ele faz os meus pés como o da corça. A corça é símbolo da força, da firmeza nos passos, da beleza e da alegria de viver. É lindo quando você vê uma corça correndo ou caminhando, ela caminha de uma forma elegante. Em tempo de crise, quando o cristão ora a Deus, ele tem uma fé, uma confiança inabalável, uma alegria contagiante, mas ele também tem uma segurança suficiente. Abacuque foi do temor à fé, do pranto ao cântico de louvor, do questionamento amargo à humilde adoração. Irmãos, a oração em tempos de crise, ela produz não sentimento de confiança, não sentimento de alegria contagiante, não sentimento de segurança, não. A oração em tempo de crise, ela produz atitude. É completamente diferente. Ela produz atitude de confiança inabalável, atitude de alegria contagiante e atitude de segurança suficiente. Eu pergunto para você, irmão, amigo que nos assiste pela primeira vez, o que você tem feito em tempo de crise? Qual ou quando as lutas sufocam o seu viver, o que você faz? Quando o sofrimento é grande demais, qual tem sido a sua atitude? Está desesperado? Está com medo? Pode ser normal esse sentimento, mas você pode ter uma atitude diferente.
E a oração de Abacuque em tempo de crise nos ensina que, em tempo de crise, é melhor orar. O melhor não é buscar autoajuda, mas buscar ajuda do alto. Precisamos estar atento àquilo que Deus deseja nos ensinar em tempos de crise. Por isso, nesses dias de quarentena, Deus apela a você. Deus quer ensinar a todos nós. Deus deseja nos ensinar coisas que não aprenderíamos se não estivéssemos em tempo de crise. E o que nós aprendemos nessa noite, pela palavra de Deus, é que em tempo de crise podemos ter atitude de confiança. Não deixe de confiar no Senhor. Atitude de alegria contagiante. Não vamos ser profetas do caos. Não vamos falar das tristezas, das coisas difíceis, não. Vamos contagiar as pessoas com a alegria que temos em servir a Deus. E vamos ter atitude de segurança. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste momento. Que Ele nos conceda a sua graça e o seu poder, para que possamos confiar nele, para que possamos nos alegrar nele, para que possamos ter segurança nele. Que Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com os seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.